Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Descanse, Deus está no comando. Essa palavra tem como base o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Um dos grandes problemas do ser humano é não saber esperar e conhecer o tempo. Mas isso não é privilégio nosso, não. Não é privilégio da nossa época, não é privilégio do nosso tempo. Se nós olharmos para a história da raça humana, nós veremos que os hebreus, o povo de Deus, eles também não sabiam esperar. Uma passagem que fala sobre isso é quando Moisés subiu ao monte e demorou lá 40 dias e 40 noites. Eles não souberam esperar e fabricaram um bezerro de ouro para adorar. Então, desde os remotos antigos, tempos antigos, o homem ele nunca soube esperar. Como não é diferente nos nossos dias. É comum as pessoas terem sentido a necessidade de algo para ter uma nova motivação. Isso é muito comum nos nossos dias. Mas ao mesmo tempo que elas têm essa necessidade, elas também não têm ânimo. Elas não sabem esperar. Normalmente, suas relações estão desgastadas e elas não conseguem colocar em prática tudo aquilo que ouviu. Enfim, muitas pessoas têm, sem que percebam, erguido, feito bezerros de ouro para adorar. É verdade que nós, todos nós, sem exceção, temos aflições. Temos coisas que não dão certo, outras que não andam como a gente queria que andasse. Tem dias que parece que nossa vida está estagnada, que nada dá certo, não existe alegria e muitas vezes não tem esperança também. Vocês não vê uma luz do fundo do túnel e algumas pessoas nem vê o túnel. Então não tem esperança nenhuma de melhora. Mas a palavra de Deus é clara. Ela nos fala, ela nos aconselha e nos fala claramente: não se assuste. Para cada um de nós existe e sempre vai existir 3 tempos. O tempo de curtir, o tempo que tudo diz que não, e o tempo de ver o que Deus projetou para cada um de nós. Aquilo que nos coloca no coração. Para ilustrar esses 3 tipos de tempo, nós podemos tomar como exemplo a vida de um homem bíblico que todos nós conhecemos a história dele.
todo povo evangélico e muitos não evangélicos já ouviram falar da história de José do Egito. Sim, José do Egito. Se você observar no primeiro tempo, ou seja, aquele tempo que é tempo de curtir, então Deus está no comando. Quando é tempo de curtir, Deus está no comando. Mas ele não manifestou na vida da pessoa. É um tempo compreendido desde o nosso nascimento até a parte da adolescência, onde o ser humano vive um mundo de sonhos, um mundo de fantasias, um mundo sem preocupação. Com toda certeza, esse é o melhor momento da vida de um ser humano. É o momento que nós não temos preocupação, é o momento que não tem preocupações e não tem também muitas obrigações. Mas esse também é um momento onde acontecem coisas não muito legais, embora para a pessoa seja legal. É aquele momento entre a infância e a adolescência, que é o momento da rebeldia, do atrevimento, onde normalmente os jovens se tornam chatos e de difícil de lidar com eles. Isso não é uma regra geral, uma regra rígida, vai acontecer com todos, não. Mas acontece com a maioria das pessoas nesse tempo da vida deles. Mas voltamos ao nosso personagem José. José do Egito era um jovem feliz. Ele era amado por seu pai Jacó, pois ele era o filho de Raquel. Ele era um presente que Deus deu para o casal. Porque na época, como nós sabemos, Raquel era estéril. Mas assim mesmo Deus agraciou e veio essa criança. Devido a esse amor de Jacó por José, os irmãos de José tinham ciúme dele. Sim, tinham ciúme dele. Se vocês lerem a história de José, nós vamos ver claramente que José teve sonhos. Ele teve 2 sonhos proféticos. Sonhos que pronunciavam o futuro. Então não era um sonho para aquele momento, para aquela hora, era um sonho para o futuro. José nessa época tinha 16 anos. Ele era um sonhador. Em seus sonhos, no primeiro pelo menos, seus irmãos se curvavam diante dele. E no segundo sonho, não só os irmãos, mas seus pais também se curvavam diante dele. José não guardou para si esse sonho. Não. Ele tornou público. Ele falou para os seus irmãos. Ele falou para o seu próprio pai. Com esse sonho, os irmãos de José ficaram aborrecidos e maquinaram uma forma de acabar com a vida de José. A inveja, o ciúme era tanto
que eles desejavam matar José. E José não tinha noção nenhuma do que estava para acontecer. Mas a partir desse momento, começava ali o segundo tempo de José, que é o tempo da preparação. Então nós temos um tempo, nós falamos, que Deus, embora esteja no comando, Ele não atua na vida da pessoa. Nesse segundo tempo, Deus continua no comando, mas Ele começa a preparar a pessoa. Foi o momento que nada dava certo para José. A partir daquele instante, quando ele entra no segundo tempo, nada dava certo para José. E observe que esse jovem passou cerca de 13 anos em aflição. É um processo de aprendizagem. É um processo onde Deus opera para que a pessoa tenha conhecimento, adquira sabedoria para enfrentar o que vem pela frente. É verdade que Deus continua no comando. Ele não abandona ninguém. Ele continuava no comando da vida de José. Prova disso é que ele não permitiu que os irmãos de José lograssem matá-lo. Ele não permitiu. Mas permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito. Mas isso fazia parte do plano de Deus. Lá José curtiu a prisão. Lá José foi perseguido. Foi esquecido. Enfim, nada dava certo na vida dele durante essa preparação. Mas o interessante de tudo isso é que a pessoa que está passando por esse tempo, ela não tem ciência disso. Ela não sabe disso. E para cada pessoa, Deus tem uma forma de preparação diferente. Ele prepara essa pessoa de acordo com a necessidade para executar o seu projeto, o projeto de Deus. É um projeto de Deus que vai ser executado pela pessoa durante a sua vida nessa terra. Cada pessoa, ela tem uma história. E para cada história, Deus permite associações, permite amarguras, permite decepções. Tudo isso para que a gente possa desempenhar o nosso papel como um testemunho vivo. Então, quando você está passando por tribulação, pode ter certeza que a maior parte das vezes é Deus operando na sua vida. É Deus preparando a sua vida para algo melhor, para algo que vai vir. Você lembra que José entrou nesse processo através de um sonho. E ele também saiu desse processo através de outro sonho. Portanto, todo processo tem um início e tem um fim. Essa é a forma que Deus usa para aperfeiçoar aqueles que são chamados para pegar no arado. Deus não faz as coisas a toque de caixa.
que ele faz é bem planejado. Ele sabe o início, o meio e o fim. Ele sopra devagar. Sim. Ele trabalha por intermédio de sinais. Observe que na história de José foi colocado dentro de um poço por seus irmãos. Um poço onde José estava rodeado por todas as paredes. E a única visão que ele tinha do mundo, um mundo exterior, era para cima, para o alto. Até nisso, Deus é competente. Ele permitiu que a única visão que José tinha naquele poço era olhar para o alto. Porque é do alto que vem a nossa vitória. Era necessário que ele soubesse que o socorro só pode vir do alto. José tinha de saber disso. Cada tempo, como eu já falei, tem um início e um fim. E não depende da nossa vontade. Só termina quando Deus quiser. Só vai terminar quando Ele disser. Acabou. Deus quer que o homem aprenda a viver cada tempo da sua vida, para que ele possa se tornar um crente maduro, ou seja, um cristão verdadeiro. É isso que o versículo 16 dessa noite nos fala. É isso que ele quer nos ensinar. Pois mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. O nosso homem interior, ele se renova dia a dia. O tempo de preparação de José, o segundo tempo, foi de 13 anos. Agora, aquele jovem já contava com cerca de 30 anos de idade. Já não era mais um adolescente. Ele já tinha passado por situações deploráveis. Mas ele continuava com a confiança em Deus. Pois ele sabia que Deus estava no comando da vida dele. Mas alguém pode falar, pô, mas como é que ele confiava em Deus se tudo não dava certo? Aí é que está. Embora nada estivesse dando certo na vida dele, embora as evidências demonstrassem o contrário, ele sabia que toda tribulação em sua vida era passageira. E que chegaria um momento de que tudo isso acabaria. Mesmo que ele não tivesse honras e galardões nessa terra. Ele sabia que o que há de vir é eterno. E não pode ser comparado com as coisas momentâneas dessa vida. Mas chegou para ele o terceiro tempo. O
terceiro e último tempo de José. Ele já tinha aprendido na dor a confiar em Deus. E agora, aos olhos dele, aos olhos de Deus, ele estava apto para realizar a obra que Deus tinha determinado para José fazer. Então ele estava apto. Ele podia fazer a obra que Deus havia determinado. Essa é a história de José. Todo mundo conhece o seu final. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, José se tornou o segundo em todo o reino do Egito. Acima dele só tinha Faraó. É claro, Deus também. A história de cada um de nós não é diferente da história de José. Não. O que nos falta verdadeiramente é acreditar que Deus está no comando. Deus está no comando da minha vida, no comando da tua vida, no comando da nossa vida. Depois, se nós acreditarmos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Deus ama, e que as tribulações são momentâneas e passageiras, e que tudo nessa vida passa, aí então só falta nós abrirmos os olhos. Não esses olhos que a terra vão comer, mas nossos olhos espirituais, e olhar para as coisas que não se veem, porque essas verdadeiramente são eternas. Quando nós estivermos olhando para as coisas que não se veem, olhando para as coisas de Deus, então nós estaremos preparados aos olhos de Deus para cumprir o seu mandado. Cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa terra. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai usar pessoas para te dar honra. Sim, Ele usa pessoas à nossa volta para nos dar honra. Quando um dia você foi desonrado, Deus vai levantar pessoas para te dar honra naquele lugar. Essas pessoas irão lembrar de você. Porque você nesse tempo será importante. Importante para elas. Esse terceiro tempo, irmãos, é um tempo de honra. É o tempo de usufruir o amor e da companhia de Cristo Jesus. Tudo aquilo que um dia não dava certo, agora com as arestas aparadas, vão dar certo. E se não for para dar certo, elas vão cair por terra, vão cair no esquecimento, porque elas não estavam dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Se existe algo que possa danificar a sua vida presente, Deus vai aparar. Deus vai colocar por terra. Nesta noite, irmãos, Deus está te chamando. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que um dia foram chamadas por Deus, mas que o inimigo colocou entulhos no seu caminho.
e elas retrocederam. Lembre-se uma coisa: você pode desistir de muitas coisas, mas nunca desista de seguir a Cristo Jesus. A hora que você se sentir fraco, a hora que você sentir vontade de desistir, não permita que o diabo tire a sua vida. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que Deus está no comando. Lembre-se que você está nessa terra e que você está me ouvindo nesse momento porque Cristo Jesus tem sustentado para que você não fosse derrotado pelo inimigo. Cristo está no comando da sua vida. Deixe Ele agir. Entregue as suas preocupações, entregue seus problemas a Ele e deixe Ele agir. As dificuldades são muitas. Mas Cristo Jesus promete uma recompensa muito maior. Você não está sozinho. Você tem Jesus ao teu lado. Ele pede para que você não volte atrás. Ele pede que você volte para Ele. Pois Ele tem um projeto para você realizar. Ele quer firmar a sua fé. Olha o que Cristo Jesus diz lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9 ao 11. Tu, a quem domei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra na justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, irmão, não atrapalhe. Deixe Deus agir na sua vida. Ele está no comando. Amém.